Será o fim das deportações em massa aqui nos Estados Unidos? Será que o governo Trump está reavaliando a sua conduta, a sua política imigratória mais agressiva? Será que vamos viver uma nova era a partir desta primavera americana para os imigrantes indocumentados sem antecedentes criminais? Será? Vamos abordar tudo isso neste vídeo de hoje. Olha, tem apuração do Wall Street Journal, tem apuração no Congresso, negociações em andamento para destravar a verba destinada para o Departamento de Segurança, que é justamente o departamento que cuida da política imigratória, dessas operações, dessas ações aí dos agentes federais. Vamos abordar esse tema de hoje porque temos atualizações importantes e neste início de primavera, quem sabe aí os imigrantes, os bons imigrantes, trabalhadores, aqueles que merecem a justiça de um dia serem regularizados aqui neste país, quem sabe a gente tenha dias melhores. Vamos acompanhar, tá certo, minha gente? Olha, eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo. Agora tem a opção do hype. Se aparecer para você o botãozinho do hype, quando você tem um comentário ali, agora tem essa opção de dar o hype. Se você arrastar para o lado, aí você dá o hype no vídeo, comenta, compartilha e também, acima de tudo, você se inscreva aqui no canal do Benevides. Vou pedir encarecidamente para você se inscrever aqui nesse canal. Se você curte conteúdos importantes em torno da imigração americana, em torno dessa pauta tão importante que eu acompanho já há mais de uma década, morando aqui nesse país e também vivendo de perto essa pauta fundamental para a subsistência de milhões de pessoas que contribuem aqui para a economia americana. Então, eu peço que você se inscreva aqui no canal do Benevides, tá bom, minha gente? Não esquece não, vai lá dar o subscribe para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. Muito bem, minha gente, eu quero começar esse vídeo então, já direto ao ponto, porque foi um assunto importante, uma publicação nesta quinta-feira do Wall Street Journal, dizendo que o Donald Trump vai dar uma suavizada no seu discurso. Segundo a apuração do jornal, que foi repercutida, inclusive, no site G1, se você for lá no G1, tem inclusive essa reportagem, que foi uma apuração do Wall Street Journal, e pelo que consta, de acordo com a publicação, o governo de Donald Trump vai dar uma suavizada nesse discurso, dizendo que o termo deportação em massa não está caindo bem com o eleitorado americano. Olha só que curioso. O termo deportação em massa foi um dos mais utilizados por Donald Trump para chegar à Casa Branca. Quer dizer, para chegar lá em 17 e agora para o seu retorno no ano passado. Então, durante as duas corridas presidenciais, Donald Trump falou bastante em deportação em massa. Só que agora a situação se inverteu, porque teremos eleições de meio de mandato em novembro, e aí o governo está ameaçadíssimo. Mas por que o governo está ameaçado se não vai ser o Donald Trump que vai estar nas urnas? Sim, não o nome dele, mas o seu governo está em risco, porque ele sabe que se perder o controle das duas casas, hoje controladas pelo Partido Republicano, Donald Trump, sim, corre sério risco de sofrer o impeachment. O próprio Donald Trump já externou isso, já disse publicamente que se ele perder as duas casas, sim, ele corre o risco de sofrer um impeachment, aí pelos mais variados motivos. E agora tem essa questão também da guerra contra o Irã, então é uma situação também que vai ser usada contra o atual governo. Aliás, a base republicana, muita gente da base republicana também insatisfeita com os rumos, aí, com os desdobramentos desses ataques contra o Irã. Então, o próprio governo Trump sofrendo também aí na própria carne, muita contrariedade da sua própria base em torno desse assunto. Então, a situação do governo Trump, ela fica em risco quando você tem ações intempestivas, quando você tem operações que culminam em mortes de cidadãos americanos, e o que aconteceu ali em Minnesota foi o estopim para essa mudança no discurso, para esse redirecionamento do governo em torno das suas políticas imigratórias. Segundo a publicação do Wall Street Journal, Donald Trump e os seus assessores teriam dito textualmente para que os seus agentes parem de utilizar esse termo deportação em massa. Então, mas o que eles vão dizer? Vão parar com as ações? Vão parar com as operações, Benevides? Não se trata disso. Não se trata de parar com as operações, mas sim o que se trata de não haver mais 2.000, 3.000 soldados ali, agentes federais, todos eles concentrados num quarteirão ou numa única cidade em busca ali de uma centena de pessoas criminosas, né? E aí você sabe
tendo os colaterais, os riscos para os colaterais, porque eles vão em busca de criminosos, mas acabam levando pessoas que não têm nenhum antecedente criminal. Então, parece que isso vai ser colocado em prática, porque é importante também, e o próprio jornal destaca isso. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a ação. Parece que agora o governo de Donald Trump está disposto, de fato, a colocar em prática um discurso, vamos chamar assim, mais suave, focando realmente nos imigrantes, aqueles que têm antecedentes criminais. Então, vamos ver se isso realmente vai ser colocado em prática, se o governo realmente vai aplicar o seu discurso, porque até aqui o governo estava sendo coerente com o discurso, porque o tempo inteiro eles estavam falando de deportação em massa, dizendo que iam inundar cidades. Vamos lembrar do Tom Homan? O Czar da Fronteira chegou a dizer que iria inundar Boston, vocês lembram disso? E de fato ele fez isso. Foram 2 grandes operações aqui na nossa região, culminando ali com a prisão de milhares de imigrantes e muitos deles sem nenhum antecedente criminal. Então, tudo isso estava sendo colocado em prática. Então, eu não duvido também que nesse momento agora eles estejam revisando não apenas o discurso, mas também as suas ações, porque as eleições estão aí, e aí não se trata de um toque divino no coração desses políticos, o que se trata é meramente pragmatismo político, porque se não mudar o discurso, e se continuar fazendo essa inundação de agentes aí em cidades importantes, aí naturalmente que a coisa iria culminar no que culminou, né? Com mortes, e aí com morte de cidadãos americanos a coisa se agrava ainda mais. Eles fizeram esse cálculo, algo que eu já venho falando já de algum tempo, você que me acompanha aqui nesse canal, inclusive nas minhas redes sociais, eu já venho batendo nessa tecla de que o governo vai redirecionar, focar no que de fato importa, que são os imigrantes criminosos, preservando os imigrantes trabalhadores. E aí você vai falar, mas peraí, mas se está ilegal, vai ser que vai vir aqueles comentários de sempre, mas veja, você não resolve um problema complexo, primeiro com um discurso agressivo e com ações intempestivas. Você resolve problemas com soluções viáveis. E o que é viável é você regularizar esses imigrantes. Mas eles não vão fazer isso agora, pelo menos não tem nenhum indício, nenhum sinal de que isso vai acontecer nesse momento, mas você, definitivamente, você não vai resolver isso com deportação em massa, porque outras tantas milhões de pessoas sobrarão aqui, e aí o governo vai passar, e o que fazer com essas pessoas, que inclusive são pessoas de bem, pagadoras de impostos, pessoas que contribuem para com a economia americana, pessoas que o país depende delas para ocupar demandas do mercado de trabalho que os americanos não querem preencher. Tudo isso que a gente já falou fartamente sobre isso. Então agora o próprio governo Trump está reconhecendo. Gente, olha, não dá para ficar indo atrás de qualquer imigrante a esmo. Vamos focar realmente em quem é criminoso. E aí depois do que sobrar a gente vê o que acontece. É mais ou menos isso que o governo está pensando nesse momento. Para vocês entenderem o tamanho do peso do discurso, desse redirecionamento aí, vamos dizer assim, dessa suavização da retórica, o governo está negociando nesse momento ações que permitam que o Departamento de Segurança receba o seu financiamento, a sua verba, porque nesse momento tem um shutdown do Departamento de Segurança. E para isso os democratas no Congresso estão exigindo que o governo faça o mínimo. Ou seja, se você está dizendo que vai atrás de imigrante criminoso, que você esteja munido de mandado, que você identifique esses agentes, que esses agentes agora passem a utilizar o que eles chamam de body cam, que são as câmeras corporais, e que, de fato, essas ações sejam direcionadas. A própria Casa Branca reconhece isso e admite atender a essa negociação. Não é muita coisa, não está dizendo que não vai continuar com as operações, mas já é algo. Muita gente pergunta, mas e as máscaras? Pelo que eu venho acompanhando, esse tópico em particular não foi ali abordado. Então, possivelmente, teremos agentes mascarados, mas com uma identificação, isso também já facilita muita coisa, até porque se houver ali ações, vamos chamar assim, de arbitrárias, prisões ilegais, você identificando os agentes, a punição fica mais facilitada. Então vamos ver, estou curioso para saber como é que vai ser agora esses próximos meses, primavera chegando, depois teremos o verão. Foi justamente nesse período agora da primavera que tivemos ações mais intensas. Vamos lembrar no ano passado como é que foi esse período? Então quem sabe agora o governo fazendo o que de fato já deveria ter feito desde o seu início, buscando esses criminosos, para então
tentar resolver de alguma maneira a vida dos imigrantes indocumentados, aqueles sem antecedentes criminais, e que os governos, e aí não só o Donald Trump, o país se beneficiou como um todo também desses imigrantes, porque é muito dinheiro que os imigrantes pagam para poder permanecer aqui, seja através dos impostos declarados diretamente ou através dos impostos pagos indiretamente. De alguma maneira, se você está aqui nesse país, você está pagando imposto. Não adianta. Mas muita gente que não declara, ok, mas ele está trabalhando e está ali sendo descontado semanalmente, e esse dinheiro vai também para o governo federal, vai também para o pagamento da aposentadoria de quem tem a cidadania nesse país. Então, de alguma maneira, não adianta, você vai pagar imposto, e sem falar no consumo. Se você consome alguma coisa, qualquer coisa que você compra aqui, você está pagando imposto. Se você mora, está pagando imposto. Se você mora de aluguel, o proprietário da sua casa está pagando imposto, então, de alguma maneira, você está pagando imposto do seu proprietário. Não tem para onde correr. Está todo mundo pagando imposto, sim. Então, eu espero que, de fato, o governo cumpra aquilo que está sendo veiculado, aquilo que está sendo publicado, né? E vamos lembrar que o próprio Donald Trump recentemente disse também, com todas as letras, que o governo deveria focar nos imigrantes criminosos, inclusive elogiando determinados trabalhadores, falando especificamente ali dos trabalhadores rurais, dos setores de serviço, hotelaria. Tem vídeo aqui do próprio Donald Trump falando aqui nesse canal, depois você dá uma olhada lá. Tá certo, minha gente? Então, o que a gente espera e torce sempre é que isso se cumpra e que o governo realmente vá atrás daqueles que merecem ser expulsos deste país. E você, como é que está a sua avaliação? Como é que está o seu ânimo em relação ao que está sendo dito, publicado? Você acredita, de fato, que o governo Trump vai redirecionar as suas políticas imigratórias? Vai, de fato, focar nos imigrantes indocumentados, nas suas deportações, nessas prisões dos imigrantes criminosos? O que você acha? Comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu like, dá o hype e também se inscreve aqui no canal do Benevides, sempre para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.